Passamos a palavra à vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Esther Alves Pacheco Henrique, que dará as boas-vindas. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, né, cumprimentando o procurador Aurélio, agradecendo a todos pela presença, dizer da importância deste evento, né, e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência sente-se honrado com o convite. Nós que estamos lá iniciando nesse momento a plenária da 90ª reunião, né, e com pautas importantes também, mas fizemos questão de estar aqui com vocês e parabenizar pelo evento. Bom dia, muito obrigada. Passamos a palavra ao secretário nacional substituto da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Clóvis Guido Ribeiro. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Com muita satisfação que eu venho aqui representando a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e quero trazer os cumprimentos da ministra Ideli Salvati e também do secretário nacional Antônio José. Com muita satisfação que a gente participa e colabora com qualquer entidade, órgão e organismo que trabalha na pauta da pessoa com deficiência, na promoção dos direitos e especialmente na inclusão da pessoa com deficiência. O que nos leva a crer que isto tem solução. A quebra de preconceitos que existem ainda hoje que impedem que a pessoa com deficiência, principalmente, se insira no mercado de trabalho, né? Esses dias atrás, me perguntaram assim, Guido, qual tipo de trabalho que a pessoa com deficiência pode fazer? Aí eu olhei para a pessoa que me perguntou e disse, olha, a gente tem que falar com a pessoa com deficiência e perguntar o que ela sabe fazer. Eu sei fazer uma coisa, mas não sei fazer outra. Então, a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Então, está aí os preconceitos que a gente tem que começar a romper. Mas, assim, além disso, uma premissa que existe é a quebra do preconceito e também das condições de acessibilidade. Acessibilidade é aquela condição prévia para que a pessoa se insira no mercado de trabalho. Não adianta a gente criar vagas ou até capacitar as pessoas com deficiência e elas não conseguirem desempenhar as suas atividades. Então é isso que eu acho que esses 2 dias serão de reflexão e de um amplo debate, e acredito que é mais um passo para que as pessoas com deficiência realmente exerçam sua plena cidadania. Muito obrigado e um bom dia e um bom trabalho a todos. Gostaríamos de convidar também para compor a nossa mesa de honra o defensor do pueblo da Bolívia, Rolando Viegas. Falará agora a representante do grupo de trabalho da PFDC, Ana Hatman. Bom dia a todos. Em nome do Grupo de Trabalho de Inclusão de Pessoa com Deficiência da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que vieram aqui trabalhar conosco durante esses 2 dias. Dizer para vocês que esse simpósio, ele já há alguns anos estava sendo pensado e sonhado pelo grupo de trabalho, como uma maneira não só de promover os direitos das pessoas com deficiência, mas também de sensibilizar o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho para essa importante função que nós temos, que é de promover ações em prol desse segmento da sociedade
que tem obstaculizado, inclusive fisicamente, o acesso ao direito a que faz jus, né? Eu espero que a gente possa trabalhar bem e eu espero que, a partir dessa nossa reflexão nesses 2 dias, a partir de alguns encaminhamentos que serão dados nesses 2 dias, a gente possa ter um bom trabalho também daqui para frente, né? E que não fique apenas nesses 2 dias de discussão, mas que, ouvindo as pessoas com deficiência, verificando os problemas que nós temos que enfrentar, a gente possa efetivamente fundamentar uma atuação mais efetiva, mais eficaz em prol desse segmento da população. Bom dia a todos. O simpósio sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho tem a honra em ouvir o Procurador-Geral de Justiça do Trabalho, Luiz Antônio Camargo. Senhoras e senhores, bom dia. Eu quero... As manifestações aqui estão sendo bem singelas e eu prometo que não vou fugir a esta regra, mas eu preciso fazer um cumprimento especial, carinhoso, do coração, ao meu amigo Aurélio Rios. A participação do Ministério Público do Trabalho neste evento se dá a partir de um convite especial do Aurélio, pela PFDC, e eu estendo também esse cumprimento à Fundação Pedro Jorge, porque viabilizou essa nossa participação. Vejo esta iniciativa como extremamente alvissareira. Perdoe-me, Aurélio, falar desta forma, mas às vezes nós buscamos uma intervenção com base em fogueira de vaidade. Nós não devemos trabalhar desta forma. A nossa atuação é sempre em benefício da sociedade. E a sociedade não se importa se é o Ministério Público do Trabalho, se é o Ministério Público Federal, se é o Ministério Público dos Estados. A sociedade quer saber que o Ministério Público brasileiro está cumprindo com a sua atribuição. Nós aqui, neste momento, estamos no Ministério Público brasileiro cumprindo com a nossa obrigação. Então, uma saudação especial ao Aurélio, pela PFDC, e ao Ministério Público Federal e a todos os procuradores da República que estão aqui. Uma saudação especial à Fundação Pedro Jorge, que traz, né, neste nome, a figura de um colega, né, que tombou no exercício do seu trabalho, cumprindo com a sua obrigação, e também uma saudação muito carinhosa aos membros do Ministério Público do Trabalho que estão aqui. E, é claro, a todos que estão aqui conosco, representantes da sociedade civil, perdão, de várias organizações não governamentais e do poder público que estão aqui conosco. Uma saudação a todos que estão aqui nesta mesa, neste momento, ao meu vizinho aqui, o Guido, que nós trabalhamos no mesmo prédio, né? O Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral funciona no mesmo prédio que funciona a Secretaria de Direitos Humanos, e é um prazer enorme conviver com a Secretaria de Direitos Humanos, né? Não só fisicamente, mas cotidianamente. A nossa pauta em conjunto é enorme. Eu registro para nós, do Ministério Público do Trabalho, a enorme importância de participar deste evento e de debater formas de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tem sido um tema constante e cotidiano da nossa intervenção. Temos aqui alguns colegas, e a doutora Lisiane Chaves, do Rio de Janeiro, que é a nossa coordenadora nacional, da coordenadoria que cuida, né, de enfrentar essas questões mais detidamente, mais organizadamente, e eu espero, com toda sinceridade, né, que a partir daqui nós tenhamos mais e melhores formas de interferir neste tema de uma forma inclusiva, contribuindo decisivamente para que todas as pessoas com deficiência, para que todas as pessoas que apresentem dificuldades tenham a oportunidade de ocupar postos no mercado de trabalho, seja qual for a deficiência. É preciso ter consciência de que nós
podemos e devemos trabalhar nesse sentido. A minha palavra final é de satisfação. Guido já usou essa palavra aqui agora há pouco. E eu peço permissão a ele para usar também. É de satisfação. De extrema satisfação de trabalhar em conjunto com meu amigo Aurélio, com a PFDC, e de estar aqui com todos, né, em busca de um melhor enfrentamento para questões que são extremamente candentes e de extrema importância para o Ministério Público brasileiro, como nós estamos aqui observando. Muito obrigado pela atenção. Tenhamos todos bons debates. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Veiga Rios, encerrará esta fase. Bom dia a todas e todos. Queria, inicialmente, dar as boas-vindas a cada uma e cada um de vocês que vieram dos mais diferentes lugares do país, né, a sociedade civil organizada, nos movimentos que representam as pessoas com deficiência e, especialmente, agradecer a nossa parceria e as nossas parcerias com cada uma das instituições que está aqui, né? Com a doutora Esther Alves Pacheco Henriques, né, vice-presidente do CONAD, um órgão importantíssimo, né, no trato das pessoas com deficiência. A minha querida Ana Carolina Román, né, que também nesse ato representa a colega Luciana Loureiro, da Fundação Pedro Jorge, né? Isso tem uma história muito importante que eu vou contar daqui a pouquinho, né? O meu queridíssimo Luiz Antônio Camargo, que mais do que um amigo, é um grande parceiro do Ministério Público do Trabalho, onde pudermos, estamos sempre juntos. E praticamente toda a nossa agenda de direitos sociais bate com a do Ministério Público do Trabalho, para a nossa alegria, né? E não fazemos disso, como disse o meu querido Luiz Camargo, uma competição negativa, mas fazemos um esforço de buscarmos a sintonia que sempre tivemos, para que a gente possa sempre ter o Ministério Público brasileiro juntos, né, num processo de transformação social, que é o que a gente deseja, né? E a sua presença aqui, juntamente com os colegas do Ministério Público do Trabalho, nos dá imensa honra e enorme gosto, né? Ao querido Luiz Clóvis Guido Ribeiro, né, que está aqui representando a nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, a ministra Ideli Salvati, né, que entrou há pouco no cargo, né, repetindo a parceria que já tínhamos com a ministra Maria do Rosário, né, que volta à Câmara dos Deputados, mas fez um belíssimo trabalho. Eu queria aqui já deixar isso registrado, né, e dizer da satisfação de continuarmos a nossa parceria, Guido, né, e agradecer a você e a todos da Secretaria de Direitos Humanos e, com isso, todos os órgãos governamentais que estão aqui, né. Eu não poderia deixar de fazer um registro muito especial e também carinhoso a presença do meu amigo Rolando Vilhena Villegas, que é o defensor do pueblo da Bolívia, né? A Bolívia recentemente inaugurou um observatório, né, para as práticas, não só governamentais, ou as melhores práticas em favor das pessoas com deficiência, e por isso nós convidamos ele para estar aqui e contar um pouquinho da nossa experiência, né? Uma das boas coisas de fazer um debate de um tema tão importante como a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é também analisarmos as boas práticas, que possa ter sido iniciada por iniciativa da sociedade civil, não é, Cláudio? Ou pode ser também por iniciativa de um membro do Ministério Público ou das agências governamentais, mas a gente também não pode esquecer o contexto que nós vivemos, né? Nós vivemos na América Latina e há experiências muito positivas, né? E essa da Bolívia, especialmente, nós achamos extremamente proveitosa, e daí a minha alegria, Rolando, de tê-lo aqui conosco, né? E de saber que daqui a pouco você estará aí fazendo a sua palestra, né? E com muito gosto vamos ouvir sua ponência, sim? Graças. E, por último, né, eu queria fazer uma saudação muitíssimo especial à minha querida Ana Lúcia Hartmann, do nosso grupo de trabalho de acessibilidade, né, e que trabalha com a questão da inclusão, né, que tem feito um trabalho espetacular durante tantos anos, né? A nossa querida Eugênia
Gonzaga, que vocês conhecem, está presa no aeroporto, em algum momento vai chegar aqui, e a Ana Lúcia está aqui representando o grupo. Esse nosso grupo tem tido essa grande capacidade de multiplicar suas ações nos mais diferentes lugares da Procuradoria e de ampliar essa relação e essa parceria com a sociedade civil e com as agências de governo, né? Então, é a nossa porta de entrada das pessoas com deficiência e a nossa porta de entrada da sociedade civil preocupada com o combate permanente à discriminação e ao preconceito, né? Então, é um enorme prazer, mais uma vez, Ana Lúcia, ter vocês aqui com a gente. Eu não poderia encerrar sem fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos que está aqui, né? Mas muito especialmente a uma pessoa que é a Patrícia Ponte, né? Que eu gostaria de... Né? Onde está a Patrícia? Né? Bom, se não estiver aqui, está trabalhando, né? Mas eu queria que ficasse registrado que a toda a equipe da PFDC não seria possível fazer isso sem, especialmente, que a Patrícia Ponte, que acabou de chegar, tivesse a sua enorme dedicação e juntarmos todas essas pessoas para estarmos aqui. Eu preciso contar uma pequena história, gente, antes de dar o termo final. Isso aqui começou... A ideia de viabilizar isso há muito tempo, já havia muito tempo. Como a Ana Lúcia falou, essa ideia da gente trabalhar mais a questão da inclusão no mercado de trabalho envolvia para nós dois grandes desafios. O primeiro, o de não comprar uma briga com o Ministério Público do Trabalho, já que, rigorosamente, essa é uma atribuição deles e eles têm feito um excelente trabalho durante o transcurso dos anos. E o segundo desafio era reunir a sociedade civil e o governo para a gente debater seriamente um aspecto que nós achamos que é uma deficiência não só do Estado brasileiro, mas do modelo de gestão de negócio do país, que é a não inclusão das pessoas com deficiência nessas várias plataformas de negócios sobre os mais diferentes assuntos que se tratam no Brasil. O Brasil se orgulha de ser a 7ª, 8ª nação do mundo em termos de economia, mas nós temos, do ponto de vista formal, um aparato normativo que, enfim, bastante bom, para não dizer excelente, mas uma prática absolutamente medíocre em relação aos objetivos traçados. E a gente tem que, em algum momento, diminuir essa distância entre intenção e gesto, né? Se é mesmo o sinal que estamos dando para a inclusão, ela tem que ser verdadeira. Não podemos falar de uma inclusão retórica, que ela funciona muito bem nos livros, funciona muito bem nas resoluções, funciona bem nas normas, mas não se vê presente nos estádios, nos bares e principalmente nas empresas, é onde as pessoas, de algum modo, as pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, vai trabalhar. Então, esse era um assunto que nos interessava muito. Isso foi possível em razão, inicialmente, de um descumprimento por parte do Banco do Brasil de um termo de ajustamento de conduta, que era um termo de acessibilidade geral em relação ao acesso aos terminais de bancos. E esse não cumprimento significou uma repactuação, e aqui eu quero elogiar o Banco do Brasil e toda a sua equipe por ter feito não só essa sua autocrítica, mas depois de ter permitido, na repactuação, que a gente tivesse uma verba destinada exclusivamente a fazer esse evento. E ele era importantíssimo que a gente tivesse esse aporte. Então, eu queria, ao mesmo tempo em que eu elogio o termo de ajustamento de conduta como instrumento extrajudicial de grande importância, dizer que esse evento é fruto dele. E fruto, principalmente, de uma parceria com a nossa Fundação Pedro Jorge. Porque quem trabalha no órgão público, na Esther e Guido, às vezes a gente tem uma questão que, para a iniciativa privada, é absurda. É que a gente não tem como receber dinheiro. Pode parecer uma coisa maluca, né? Mas assim, o Estado tem uma enorme dificuldade de receber dinheiro. Ele tem uma enorme facilidade de cobrar dos cidadãos, né, o dinheiro que cada um, né, deve a ele. Especialmente no final do mês é o prazo final para o imposto de renda, né, para quem ainda não fez. Mas é uma coisa muito difícil. E nós ficamos mais de um mês quebrando a cabeça como é que a gente faria com que
esse recurso pudesse estar destinado à atividade que nos interessasse, e não fosse pago para o carro, nem para o cafezinho, nem para outras atividades do serviço público. E a Fundação Pedro Jorge nos amparou tremendamente nisso. Nos ajudou que esse recurso fosse quase na sua inteira totalidade destinada a esse evento. E, por isso, a nossa grande parceria com a fundação que leva o nome do protomarte do Ministério Público, Pedro Jorge, e que ele e ela tem feito um trabalho incrível também em favor da transformação e da inclusão social. Feitas essas referências e agradecendo aqui também a presença do Ministério Público do Distrito Federal, enfim, de todas as pessoas que estão aqui, eu vejo a minha querida Vanessa Bigonha ali, eu quero assim, dar mais uma vez boa-vinda a todas e todos, desejar que tenhamos um excelente encontro e, mais uma vez, agradecer a todos os nossos parceiros pelo apoio e a cada um e a cada um de vocês pela presença. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença da coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada federal Rosinha da Defal. Gostaríamos de comunicar. Anunciamos também àqueles que necessitarem de fones de ouvido para tradução simultânea que os equipamentos se encontram à disposição na entrada deste auditório. Agradecemos às autoridades que compuseram a mesa de abertura deste simpósio e os convidamos para retornarem aos seus lugares na primeira fileira e assistirem à palestra de abertura. Convidamos à mesa agora a representante da ONG Escola de Gente, senhora Cláudia Werneck. Por gentileza, por aquele lado, aqui não tem acessibilidade. Reiniciando os trabalhos da manhã, teremos agora a palestra ministrada pelo defensor del pueblo da Bolívia, Rolando Vilhena Vegas, com a representante da ONG Escola de Gente, senhora Cláudia Werneck, e que a mesa será presidida pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Veiga Rios. Novamente dando um bom dia, especialmente a quem chegou, nos últimos minutos, são todos bem-vindos, e de imediato eu quero passar a palavra ao Dr. Rolando Vilhena Villegas, que é o nosso defensor do povo da Bolívia. O Rolando eu tive a oportunidade de conhecer na Assembleia Geral da Federação Ibero-Americana de Ombudsman, da qual a Bolívia faz parte já há muito tempo, a Defensoria do Povo da Bolívia, debaixo da Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, ela está dentro daquela concepção de uma defensoria ligada ao parlamento, de um defensor com autonomia e independência funcional, e tem feito um trabalho realmente importantíssimo em favor do povo da Bolívia. E especialmente no tema que nos traz aqui, na questão da inclusão da pessoa com deficiência do mercado de trabalho, nós tivemos o conhecimento da criação desse observatório, que ele terá agora a oportunidade de fazer, e que nós compreendemos que, no âmbito da Federação Ibero-Americana de Ombudsman, é uma das experiências mais importantes a ser compartilhada com os colegas. Então, é com enorme prazer, Rolando, que recebemos você aqui, aos amigos da Defensoria do Povo da Bolívia. Em seu nome também cumprimento a todos os parceiros da Federação Ibero-Americana de Ombudsman, e com grande alegria te passo a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Gracias. Muy buenos días, distinguidas autoridades de la palestra
que me acompañan, un saludo especial como fraterno al doctor Aurelio Ríos, Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano. Es para mí un honor estar en esta oportunidad con ustedes, tomando en cuenta la importancia que tiene este tema para los países de la región. Mis parabienes para que este evento o simposio pueda cumplir con los objetivos trazados, de modo tal que estaré también muy atento a todas las ponencias para aprender. Todos aprendemos de una u otra manera, todos enseñamos también. La idea es ser parte de estas comunidades de inclusión, donde los más excluidos deben jugar un rol cada vez más protagónico para que su presencia, más allá de la visibilidad, sea una presencia más cercana, más humana. Lo que nos une es precisamente esto, que somos personas, que somos seres humanos, con diferentes sensibilidades. En esta oportunidad, al saludar al doctor Aurelio Ríos, también hago mis saludos a todas las autoridades que son parte del Ministerio Público. Entiendo que hay un trabajo muy interesante, de mucha coordinación. Esto es un tema también importante a que nosotros debemos aprender. No siempre tenemos las mismas características ni el mismo perfil, las defensorías o procuradurías en la región. Y cada cual, desde nuestra diferencia, aportamos con lo que sabemos hacer. En ese sentido, lo propio al doctor Luis Antonio Camargo, que es el Procurador General del Trabajo. Para mí es un honor estar en Brasil, a pesar de la cercanía como países hermanos. Somos todavía muy distantes, ¿no? Todavía. Hay que trabajar mucho para que en América del Sur haya verdaderamente espacios de más participación, porque el sur tiene mucho que decir al norte y al mundo entero. Tenemos que estar cada vez más unidos y trabajar sobre procesos de integración precisamente desde los derechos humanos, ¿no? Los gobiernos están muy bien que trabajan en el campo de la integración económica, la complementariedad económica y todo ello, pero otra cosa es que desde el sur nosotros digamos, esta es nuestra contribución para el sur de todo el mundo, pero también para los países del norte que siempre nos han dicho lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que ha llegado un momento importantísimo para que esos escenarios de inclusión sean cada vez más participativos y sean cada vez más escuchados, además con la misma voz de la gente que está en situaciones de por diferentes razones, ¿no es cierto? Y ello me lleva a un convencimiento que sin este panorama, que es desafiante desde luego, vamos a poder hacer muy poco, porque lo más importante es la gente. También saludo la iniciativa que tiene mi colega, el doctor Ríos, para trabajar con las organizaciones que no necesariamente son del Estado. Yo creo que la comunidad misma se organiza y hay que tomar muy en cuenta esto, porque no estamos muy claros sobre nuestro papel a veces. Y cada vez que generemos más trabajo, como se dice acá, más parcerías, más contrapartes, más otras miradas diferentes también, nos va a ayudar muchísimo a que esta articulación sea efectiva, ¿no es cierto? Y que el tema de la inclusión, por lo tanto, sea algo que va a venir, pero con el protagonismo de quienes están en situación todavía de exclusión. Y si hablamos del tema del trabajo, mucho más todavía, ¿no es cierto? Mucho más. Bueno, dicho esto, tengo el honor de presentar. Bueno, con este tema de las tecnologías no siempre estamos, ¿cómo podría decir? Muy, digamos, pero lo bueno es que ahorita ya se pone esto bien. Ahora sí, ya. Entonces,
Este tema al que me estuve refiriendo es un tema que de acuerdo al estudio sobre discapacidad en América Latina y el Caribe, publicada en el año 1910, en la región hay 50 millones de personas en esta situación. Cerca del 80%, en realidad entre el 80 y el 90% de las personas latinoamericanas con discapacidad está desempleada o no está integrada a la fuerza laboral. La mayoría de quienes trabajan reciben salarios muy bajos o ninguna compensación monetaria. La Organización Mundial de la Salud agrega que el 98% de dicho sector se encuentra desprotegido y marginado de los servicios de salud y de rehabilitación. En Bolivia, de acuerdo al Censo Nacional realizado en 2012, un total de 388.000 hogares reportó la existencia de personas con alguna dificultad permanente. Sin embargo, estudios especializados dan cuenta que en mi país cerca del 10% de las personas, alrededor de 1 millón, tienen algún tipo de discapacidad física, sensorial, mental, motriz o múltiple. Este 10% tenemos que tener claro que corresponde a una población total de 10 millones de habitantes. Y si tomamos en cuenta la cantidad de gente que está en la fuerza laboral, evidentemente esto es un porcentaje demasiado alto. El porcentaje de mujeres con discapacidad, y el caso que más es ligeramente mayor, reporta un 52%, y el caso que más se reporta es la capacidad visual con el 41% del total. En cuanto a normativas y políticas públicas, Bolivia es uno de los países que reporta más avances en términos de normativa de protección de derechos de las personas con discapacidad. De hecho, en 2009 hemos aprobado una nueva Constitución Política del Estado que por primera vez constitucionaliza los derechos de esta población. Nuestro país ha suscrito prácticamente todos los instrumentos internacionales que señalan de manera clara la obligación de respetar, proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Desde la Declaración de 1944, los convenios 111, 159 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Retardo Mental, de 1977, el Convenio sobre Desarrollo de los Recursos Humanos en 1975, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad de 1999, la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad del 2006, entre otras, han sido adoptadas a nuestra legislación y forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano. Adicionalmente, la Constitución Política tiene 10 artículos que señalan específicamente sus derechos en el marco de la universalidad, no discriminación, atención preferente, protección y defensa. En la actual economía jurídica nacional existen 13 leyes, 12 decretos supremos y otras tantas resoluciones ministeriales que abarcan
una serie de derechos en los ámbitos de la educación, la salud, el trabajo, la comunicación, la recreación, la seguridad social, etc. Hay que señalar que casi la totalidad de las leyes conexas referidas a los derechos humanos contienen acápites especiales que instruyen su aplicación específica en favor de las personas con discapacidad o que prohíben la discriminación hacia esta población. En 2006 se aprobó el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad, que contiene políticas fundamentales en favor de esta población. Asimismo, se avanzó en su constitucionalización a través de la creación de unidades públicas como la Dirección de la Persona con Discapacidad en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Las iniciativas desarrolladas por instituciones y organizaciones de personas con discapacidad han logrado ampliar los espacios de información, sensibilización y propuesta en torno a la discapacidad hacia la población. En relación al derecho al trabajo, el plan señalado se fijó 4 objetivos: creación de entornos favorables para la inclusión sociolaboral, potenciar políticas activas para la inserción de mujeres y hombres a la actividad laboral, fomentar la inserción a la inclusión laboral, capacitación de recursos humanos en el área de trabajo y discapacidad. El ejercicio de las personas con discapacidad en cuanto al acceso de los derechos humanos. Pese a que las personas con discapacidad son una de las poblaciones más vulnerables en Bolivia y a que todavía encuentran muchas dificultades para el ejercicio de sus derechos, los resultados y las acciones, tanto de las autoridades, del Gobierno central, como de los gobiernos subnacionales, muestran que hay avances importantes, especialmente en la protección y exigibilidad. Alrededor de 60.000 personas discapacitadas son atendidas de forma gratuita en los 9 centros de rehabilitación que existen en el país. La distribución del bono especial que beneficia a personas con discapacidad grave y muy grave alcanza a 15.978 personas. En el área educativa, 9.000 personas con discapacidad auditiva, intelectual y visual estudian en los 120 centros de educación especial del país. Recibirán este año por primera vez una libreta escolar con evaluaciones cualitativas de las habilidades de esta población. En el país hay 120 centros de educación especial con 9.227 personas inscritas. En este sentido, quiero destacar el trabajo del Instituto Boliviano de la Ceguera, que ha cumplido recientemente 65 años de vida, y es uno de los centros más avanzados que tenemos en Bolivia en cuanto a los espacios y centros de rehabilitación apoyados por el Estado. Esto ha generado de una u otra manera mayor conciencia del Estado, pero también de la misma comunidad, para que esta población, esa experiencia adquirida, la vaya socializando. Estamos en ese camino y nos parece verdaderamente un logro importante. Por disposición ministerial, a partir de las siguientes gestiones, es decir, el 2015, los maestros se dedicarán más tiempo a los niños con discapacidad, ya que permanecerán con ellos 108 horas por mes, que pueden prolongarse hasta 120. Hace 5 años solo tenían 72 horas mes. Sin embargo, en algunos ámbitos aún persiste la negación o la vulneración de sus derechos, especialmente en lo referido
a la discriminación. En ese sentido también debo reconocer, y hay que ratificarlo todavía, que nuestras culturas en Bolivia, pese a este grado de avance relativamente importante, las familias todavía no se están animando a romper esquemas tradicionales que están demasiado protegiendo a las personas con discapacidad, o por preconceptos que vienen de las culturas de hace muchísimos años, los tienen como si fueran parte de objetos de un depósito. En Bolivia decimos todavía están en el closet. Entonces hay mucho que generar más conciencia sobre esto, porque si no se rompen esos esquemas, que son los más importantes, difícilmente vamos a poder lograr la visibilización de ellos dentro de nuestras comunidades. Sin embargo, en algunos ámbitos aún persiste la negación o la vulneración de sus derechos, especialmente en lo referido a la discriminación. En ese sentido, quiero manifestarles que al hacer este trabajo, estamos nosotros pensando que evidentemente cuando hacemos estas reflexiones, siempre yo me he puesto a pensar, aún reconociendo que hay este relativo avance, cuánto tenemos que seguir trabajando para que la inclusión sea integral. Esto es un tema muy importante. La inclusión, si no es integral y si solamente estamos afectando una dimensión del ser humano, porque si lo que nos une es la cualidad de ser humanos, las personas con discapacidad tienen un riquísimo aporte que dar, un potencial extraordinario para compartir. Muchos de ellos nos siguen enseñando cuánto tenemos que aprender los que no tenemos discapacidades notorias físicas. Pero yo aprendí el año pasado de ellos que la peor discapacidad, decían uno de ellos, es que ustedes que no tienen discapacidades físicas sean todavía machistas, sean violentos, sean discriminadores. Esa es la peor discapacidad. No la que nosotros tenemos, porque la que nosotros tenemos la podemos manejar, porque hemos aprendido a comunicarnos con los seres humanos y a hacer valer nuestra cualidad humana por encima de todas las cosas, ¿no? Una persona con discapacidad visual este año me decía, nosotros hemos aprendido a que ustedes que tienen la capacidad visual entiendan que la mejor manera para entendernos entre nosotros es que ustedes sepan cuál es el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos. Para nosotros el lenguaje es el lenguaje que se está desarrollando desde el corazón y que se expresa en lo que uno es como ser humano. Y esto me parece fundamental. Las verdaderas señales que nacen de ese amor que está muy metido en la gente, pero que de pronto todavía no está aflorando en ellos, cuando son sensibilizados y cuando ellos saben que están con una persona que les va a entender, cuánto nos pueden enseñar para que nosotros que estamos pensando en ellos, que no pueden enseñarnos, y lo vamos a hacer. Hay mucha dosis de humildad que nosotros tenemos que generar en todo esto para que esa relación cercana sea verdaderamente la relación que ellos están esperando. Y no de verlos de ninguna manera como si fueran un problema, sino un desafío permanente para la sociedad. En ese sentido, quería señalar que cuando estamos haciendo estos trabajos y al sentirme parte de este simposio, yo decía, vamos a compartir esto con los compañeros y las compañeras en el Brasil, pero tenemos que reconocer que todo lo que hemos avanzado en cuanto a las normas, está muy bien la normativa. Sin embargo, la realidad todavía
hay que seguirla trabajando. Tal vez ese es el camino más difícil, porque insisto sobre la afirmación que hice rato antes. Si la inclusión de los que están buscando ser reconocidos como personas y con el deseo de ser parte de mayores escenarios en el campo laboral no es integral, será siempre apenas un inicio de un proceso. Pero cuando nos atrevamos a mirar que la integralidad de los derechos humanos son imprescriptibles, ¿no? Y es lo que nos hace verdaderamente personas cercanas para que este enorme reto de poder hacer que la visibilización de ellos vaya acompañada también de políticas en el campo de la inclusión social, será un logro. En tanto, evidentemente, los problemas que vamos a tener van a constituir de una u otra manera siempre temas que van a estar en el ámbito de cosas que, si bien son importantes, son positivas, sin embargo, estaremos también convencidos de que todavía, cuando estamos hablando de la necesidad de tener mayores elementos para que desde los diferentes niveles del Estado, los propios funcionarios de los Estados, incluyo en este caso también a la Defensoría del Pueblo, podamos tener y desarrollar maneras de destreza, sensibilidades, para que esa inclusión sea verdaderamente humana, para que esa inclusión en términos de mantener en los puestos de trabajo a las personas que están necesitando realizarse en dos campos, en el campo humano y en el campo profesional. Hay mucha gente con discapacidad que tiene muy buena formación profesional. No lo puede hacer todavía por diferentes razones. Tomando en cuenta estos dos elementos, vamos a avanzar. En ese sentido, yo quiero también reconocer que en el caso de nuestra institución, que es la Defensoría del Pueblo, por ley hemos cumplido con el 4%, ¿no? Hemos cumplido. Tenemos personal con diferentes capacidades, ¿no es cierto?, que son parte de la institución. Eso hemos logrado. Pero también debo decirles qué difícil es que se mantengan ellos en ese trabajo de manera tal que se desarrolle más el potencial que tienen. En eso es una tarea pendiente, que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir realizando mayores mecanismos de compromiso y sensibilidad con ellos para que la inclusión laboral sea también sostenible y no solamente aislada ni coyuntural, ni solamente por cumplir con las normas políticas, que por muy buenas que están, el gran reto es la sostenibilidad. Y este es un trabajo pendiente en el que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Eso sería todo. Foi excelente essa possibilidade de fazermos esse intercâmbio, né? Nós, da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos, já temos com a Defensoria do Pueblo da Bolívia algumas iniciativas. Uma delas envolve a questão de imigração, né? Nos preocupa especialmente a questão dos bolivianos em São Paulo e especialmente de como trabalharmos juntos, né, essa questão. Queria já deixar também registrado, meu prezado Rolando, né, a nossa solidariedade com o povo da Bolívia, especialmente com as pessoas do departamento de Beni. Né? Beni é o departamento de Rondônia, da Bolívia, que está próximo a Rondônia, e foi muito mal divulgado no Brasil, mas assim, se vive hoje uma crise humanitária de larga escala em razão das inundações que praticamente fez com que o departamento ficasse debaixo d'água, né? E há muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, né? E eu sei que essa é uma das preocupações também da Defensoria do Pueblo. Acho que de tantas coisas importantes que o Rolando disse aqui, duas eu destacaria. Primeiro, a necessidade de termos uma aproximação com as boas práticas da América Latina. E pelo que vocês ouviram do Rolando e da Bolívia, quer dizer,
a situação não é muito diferente do que a gente passa pelo Brasil. Até é escandalosamente muito parecida, no sentido de que na Bolívia também se tem boas leis, bons decretos, né, e práticas ainda muito longe da realidade, pelo menos da realidade que desejamos, né? E isso não é exatamente algo que nós desconhecemos aqui, ao contrário, é o nosso grande desafio. E a outra coisa que o Rolando disse, e que faz parte desse observatório que a Defensoria do Pueblo tem feito com grande desenvoltura, né? E, imagino, com pouco recurso, mas com muita vontade de compreender, primeiro, quem são essas pessoas, o que, de fato, elas desejam e qual é o melhor modo de fazer com que elas ingressem no mercado de trabalho, respeitando, obviamente, as suas aptidões. E a questão da inclusão integral que foi dita aqui, eu acho que essa é a palavra mais importante, ela envolve principalmente essa nova modificação que houve na Bolívia de obrigar os professores, né, a estarem mais tempo com as pessoas com deficiência, especialmente com as crianças com deficiência. Então, essa ideia de você sair de um modelo de 72 horas para 108 horas por mês, né, é uma das coisas importantes que eu acho que pode dar resultado, e trabalhar nisso que ele chama da inclusão sustentável. Não é só a inclusão formal, mas a inclusão que se dá, né, ao longo dos anos. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a sua presença, a sua participação. Teremos mais adiante o debate, né? E agora, já, né, assim, também em respeito ao tempo e a todos que estão aqui, eu gostaria de ter o enorme prazer e o privilégio de passar a palavra para a Cláudia Werneck, que, mais do que representante da ONG e da Escola de Gente, né, hoje é uma das nossas grandes referências, né, no tema que estamos tratando aqui. Obrigado, Cláudia. Por favor. A Cláudia vai falar no púlpito, ou quase isso, né? Bom dia, e essa é uma medida de acessibilidade na comunicação que não custa dinheiro. Isso é muito importante, não mexe nos orçamentos públicos nem privados. Bom, eu acho que essa manhã está muito auspiciosa. Queria agradecer bastante o convite da PFDC para estar com vocês. Me sinto bastante honrada de estar na mesma mesa de que um representante da Defensoria do Povo da nossa América Latina. Acho que uma das grandes falhas na educação, pelo menos do jovem brasileiro, me parece que do jovem boliviano também, é a falta da consciência de pertencer a uma América Latina. Nós não temos latinidade como propósito da formação dos nossos jovens. A Escola de Gente, desde a sua formação, trabalha muito essa questão de que pertencemos a uma América Latina, por entender que a inclusão é algo amplo e que não prescinde de nenhum direito. O direito de pertencer a um continente também é um direito inclusivo. Eu faço parte da ONG Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, aqui representada por mim, que sou a fundadora, pelo Hércules Soares, que é o nosso representante, superintendente-geral, a Rosana Pinheiro da Fonseca, que é a nossa conselheira fiscal, e a Luana Rodrigues, que é a nossa representante em Brasília. E como nós somos uma ONG suprapartidária, se é que isso existe, mas eu acredito que sim, e somos uma ONG supra-religiosa, nós somos também, assim como a Araraju, a baleia, seres em extinção. Então, podem olhar bastante para a gente, porque não sabemos por quanto tempo sobreviveremos no cenário atual de um país que descriminaliza profundamente as ONGs mais combativas, as ONGs que enfrentam os desafios de existir com transparência, que contam a sua história com verdade e que se negam a ser meras prestadoras de serviço. Bom,
Nós começamos a nossa história trabalhando com o Ministério Público da União, começamos com o PFDC, fomos parceiros da Escola Superior do Ministério Público da União, hoje nossa grande parceria com a ANPR, Associação Nacional de Procuradores da República. E eu queria honrar essa parceria, porque eu entendo que nós só chegamos até aqui porque nós trabalhamos em parceria com o Ministério Público e defendemos como uma das nossas coerências, das nossas diretrizes, as alianças intersetoriais, envolvendo cooperação internacional, envolvendo as empresas. Eu até queria saber quem são os representantes de empresa aqui presentes. Um representante, uma representante de uma empresa, duas. Sindicato dos Trabalhadores, obrigada. Mas, enfim, defendemos a aliança intersetorial, cooperação internacional, governo, empresas, Ministério Público da União. Agora, todo esse agradecimento vasto à escola, ao Ministério Público da União, eu queria localizar na Eugênia Augusta, que está ali, que chegou agora, porque a Eugênia Augusta é uma pessoa assim, que, para mim, é o símbolo do Ministério Público que eu acredito. A Eugênia me ensinou a pensar as leis. A Eugênia, vem para cá, Eugênia. Vem para cá, Eugênia. A Eugênia colaborou com outros procuradores também, de formação de jovens, que hoje estão em vários países do mundo, em vários recantos do Brasil, defendendo a inclusão. Trabalhou com a gente na concepção da Escola de Gente. É a pessoa que fortemente, no nome do Ministério Público, transformou as políticas de educação inclusiva nesse país, em parceria com o MEC e com outras áreas do governo federal. Então, Eugênia, ela para sempre será a minha musa do Ministério Público, que eu acredito. E muitas pessoas falam para mim que eu confio muito no Ministério Público, e que isso é um defeito. Mas eu acho que não. Eu entendo que um dia, eu tenho esperança de que o Ministério Público da União seja esse ser que vai olhar para as ONGs e vai também decidir que elas não vão desaparecer do nosso país. E isso é uma provocação, certamente. Bom, a Escola de Gente nasce dessa pergunta, né? Quem cabe no seu todos? Essa pergunta é uma pergunta que está na capa de um dos meus livros. Eu sou jornalista, escritora. Me envolvi no tema inclusão por conta de uma reportagem que eu fiz para a revista Pais e Filhos em 1991. E quando a Escola de Gente nasce a partir desse livro, ela não nasce para tentar encontrar uma solução para essa pergunta. Ela nasce para tornar essa pergunta insuportável para as pessoas. Ela nasce para fazer com que essa pergunta, afetivamente, intelectualmente, energeticamente, politicamente, economicamente, seja de tal monta forte que desestruture e que seja capaz de romper paradigmas. Na verdade, não importa muito o tamanho do nosso todos, mas sim o quanto cada um de nós é capaz de desejar e poder investir para ele crescer. Esse estudo nasceu em 1996, quando eu era editora de revista, e eu percebia que em todos os lugares as pessoas falavam mundo para todos, escola para todos, saúde para todos, Ministério Público para todos. E eu, de fato, via que esses todos eram todos individuais. As pessoas pensam a palavra todos e a concepção do todos a partir dos seus repertórios particulares de diversidade. Então, se eu tenho como vizinho um imigrante boliviano, que eu gosto muito, os bolivianos entram no meu todos. Mas se meu vizinho boliviano é profundamente antipático, eu já briguei com ele por causa de vaga de carro, lixo que eu não gostei do lixo dele, bolivianos não entram mais no meu todos. E não é possível continuar construindo políticas públicas ignorando que nós temos todos um todos muito pequeno, diminuto, primitivo, tacanho, feio, retrógrado, ingênuo, bobo. Isso é desesperador. Isso é desesperador porque nós estamos o tempo todo falando de um conceito que necessariamente está em expansão. A inclusão, embora seja, na nossa concepção da Escola de Gente, um conceito muito fortemente construído, é preciso entendê-lo como conceito em expansão, porque as pessoas estão em expansão, o mundo está em expansão, as forças contrárias à inclusão também estão em expansão,
e encontram formas muito sutis de destruir o que já foi conseguido, mesmo que as políticas tenham avançado e que as leis tenham avançado. Então, eu estou falando o tempo todo, e acho que essa manhã é auspiciosa por isso, porque essa manhã, primeiro, nos traz coerência. Eu queria parabenizar a PFDC pela coerência de fazer um evento com grande, ampla e diversificada oferta de acessibilidade física e na comunicação. Muitas vezes nós estamos em eventos do Ministério Público, da União, onde não há essa coerência. Então, acho que esse é um ponto importante, e isso, para mim, tem um sentido muito grande. E é auspiciosa porque eu notei pela fala do Rolando, do Aurélio e da mesa, que, na verdade, nós estamos com muita vontade de transformar. E que nós estamos incomodados com a nossa incompetência, embora não sejamos incompetentes, mas avançamos muito pouco. Quando nós comparamos o nosso avanço com o avanço tecnológico, por exemplo, é ridículo. A cada mês sai um celular novo. E nós estamos aqui ainda dizendo que os direitos humanos devem ser garantidos de forma integral, que não é possível escolher humanos e escolher direitos. E eu concordo que todo humano tem o mesmo valor e que o valor do ser humano não reside na sua quantidade de bocas, de umbigos, de pernas, de cabelos, pelo corpo. Quando você nasce humano, você nasce íntegro no seu valor humano e nada que lhe aconteça pode alterar esse valor humano. E por que eu acho que o conceito de inclusão é tratado de forma muito primitiva ainda? Porque ainda se acredita... ainda se acredita que inclusão é colocar para dentro quem está fora. E isso não é verdade. Porque se inclusão fosse colocar para dentro quem está fora, nós estaríamos partindo do princípio que dentro está ótimo. E dentro não está nada bom. E nessa medida, pessoas que classicamente são excluídas estão até em vantagem, porque sabem que estão no lugar de excluídas, enquanto que algumas pessoas que se sentem incluídas nem se dão conta de que também são excluídas, e muitas vezes excluídas com tamanha sofisticação e com tamanho carinho, que não dá nem para perceber, nem denunciar o quanto que a exclusão se dá. Então, a inclusão, para mim, é uma proposta sistêmica, uma revolução sistêmica, totalmente ampla, infinita, sistemática, orgânica, para que nós, de fato, consigamos alterar todos os sistemas para que eles contemplem o quê? As pessoas que existem. Por isso, inclusão para a escola de gente é uma proposta de um exercício de ética com a sua própria espécie. É no campo do humano, como o Rolando falou, e não no campo do social, do econômico, do político, porque nós somos uma espécie que não gosta de alguns seres dessa espécie. Por alguma razão, nós hierarquizamos condições humanas, damos notas para as pessoas e decidimos quando elas vão entrar ou sair dos lugares com muita naturalidade. A Escola de Gente tem 12 anos, nós já sensibilizamos em dezenas de países da Europa, da África, da Oceania, da América Latina. Sensibilizamos 410 mil pessoas para a causa da inclusão por meio de programas de rádio, fóruns, cursos de formação, palestras, apresentações de teatro. Só o nosso teatro acessível já foi visto por mais de 65 mil pessoas nesse país. Temos quase 10 mil horas de formação de jovens na perspectiva inclusiva. E somos tudo isso e ainda nos sentimos, de fato, bastante despreparados para dar conta dessa enorme missão, que é, na verdade, ter essa consciência de que crianças com deficiência em situação de pobreza são alvos muito frequentes da violação de direitos humanos no planeta. Eles enfrentam discriminação em dose dupla, compondo um universo populacional extremamente vulnerável, e é basicamente para mudar essa história que a Escola de Gente trabalha. Então, a Escola de Gente, em resumo, faz da comunicação sua estratégia, porque nós nascemos com a comunicação, nós somos basicamente jornalistas na sua formação inicial. Nós entendemos que a juventude é o principal agente de transformação do planeta, então participamos do Conselho Nacional de Juventude desde 2005, somos também habilitados como eleitores do CONANDA. Entendemos que os direitos humanos são nosso território e a infância é nosso principal público beneficiário. Formamos jovens para garantir direitos da criança e do adolescente. E como é que a gente faz isso? Eu até estava contando para o Rolando como é que a gente faz isso, depois falei, por isso que a gente está cansado. Porque a gente tem, assim, essa prática
de trabalhar tanto na macropolítica quanto trabalhar nos territórios. Então, essa balança aí mostra que a Escola de Gente se esforça muito para transformar políticas e leis inclusivas em práticas cotidianas inclusivas em várias áreas que nós testamos, avaliamos, sistematizamos e disseminamos. Tudo que a Escola de Gente faz é absolutamente gratuito, porque nós entendemos que também, se você é uma ONG, você não tem que cobrar nada, porque a acessibilidade para nós, a inclusão, também está ligada nessa visão macro à gratuidade. Então, nós utilizamos, depois de tudo que nós experimentamos nos territórios, nas comunidades, nas favelas, em todo o Brasil, como força para legitimizar nossas ações junto ao Advocacy. Então, o tempo todo nós buscamos o equilíbrio entre a promoção e a experiência da inclusão. Ter a experiência da inclusão é tão raro, poucas vezes, de fato, mesmo com todos esses números, eu senti que a gente conseguia estar naquela chama da inclusão verdadeira, que é algo que é natural, não deveria passar pelo raciocínio, não deveria passar pela preocupação de cumprir leis. E aí, a ONU fala há tantos anos disso, né, que a gente tem que passar da fase de conscientização para a fase de ação. Isso é muito difícil. Mas nós acreditamos fortemente que, entrando um pouco mais agora no tema desse seminário, que não há como ter trabalho inclusivo sem educação inclusiva. Não há como manter crianças e adolescentes em espaços educacionais segregados e querer que um dia, como mágica, com estalar de dedos, eles virem excelentes profissionais. Isso jamais acontecerá. Se a gente continua fazendo isso, a gente está brincando com os direitos humanos, a gente está sendo muito perverso, porque isso jamais acontecerá. Eu aprendi com a Eugênia Augusta que o sentido de educação inclusiva, aprendi com a Maria Tereza Mantuão o sentido de educação inclusiva, e eu entendo fortemente que o direito à educação, como a Eugênia me ensinou, é um direito da criança e não da família. E o direito previsto na Constituição dessa criança estudar é na escola, junto com seus vizinhos, com seus irmãos, com seus amigos, na sua comunidade, obviamente, claramente, com todos os apoios necessários e fundamentais para que haja uma efetiva inclusão. A Escola de Gente, então, entende que sem educação inclusiva não há trabalho inclusivo. E ela se utiliza, basicamente, hoje, de ações culturais para promover essa relação, fortalecer esse link. Por que a cultura? Quem vocês seriam, usando uma frase que não é minha, uma frase do Naziberto Lopes, mexendo um pouco na frase dele, mas quem vocês seriam, quem nós seríamos se nunca tivéssemos lido um livro, se nunca tivéssemos tido acesso a uma peça de teatro, a um filme, se nunca tivéssemos produzido alguma informação, alguma cultura, um saber que é nosso, que é cultural, da forma mais ampla, entendendo cultura aqui, quem nós seríamos. A gente, então, usa a cultura como um instrumento para fazer esse link, para fazer essa estratégia. Eu acho que é bem equivocado, viu? Eu acho, Aurélia e Eugênia, assim, que nós temos um problema sério no Brasil na área da responsabilidade social, porque, ao mesmo tempo que as empresas colocam todas as suas dificuldades reais, na maioria das vezes, de cumprimento da lei de cotas, essas mesmas empresas investem fortemente em apoio a uma educação não inclusiva, uma educação que discrimina, que segrega, que é sexista, que não quer ninguém, que não quer o filho do presidiário, que não quer a filha do imigrante, que não quer ninguém, mas diz que só não quer a criança com deficiência. Então, nós temos hoje, eu entendo que é um problema muito sério, que deveria, talvez, ser abraçado numa outra discussão com o Ministério Público, que é como você quer que as cotas sejam cumpridas e você quer que cada vez mais pessoas estejam preparadas, pessoas com deficiência, para integrar o mercado de trabalho, se você continua apoiando projetos de formação de juventude, projetos de educação que segregam quem tem deficiência. Então, essa conta não vai fechar nunca, isso não vai dar certo, a gente vai continuar brincando de fazer inclusão. Pode passar. Bom, o teatro acessível, então, nós temos uma atuação cada vez mais forte na área de cultura. A deputada Rosinha da Teval está aqui conosco, ela é uma dos 4 deputados que assinou o nosso
projeto de lei para a criação do Dia Nacional do Teatro Acessível, né? Foi um movimento liderado no Congresso pelo João Willis, com apoio irrestrito da Jandira Fegali, da Mara Gabrilli e da Rosinha. E esse Dia Nacional do Teatro Acessível é uma pegadinha, na verdade, né? A gente contou lá no dia para a ministra Marta Suplicy, quando ela foi, pela primeira vez, o PL ainda não foi para o Senado, mas a gente comemorou no passado, dia 9 de setembro, esse Dia Nacional. E aí a gente falou, ministra, é uma pegadinha. O dia 19 de setembro, que a gente está instituindo como Dia Nacional do Teatro Acessível, é o próprio dia do teatro. Mas a gente quer que todo teatro seja acessível. Então, ela falou, que interessante, também não podia mais voltar atrás, né? Que foi uma grande articulação. Mas a verdade, assim, o Teatro Acessível é uma campanha de responsabilização mútua. A gente não acha que as pessoas com deficiência são vítimas e que as pessoas sem deficiência são algozes. Nós todos somos responsáveis, com maior ou menor incidência, nesse mundo excludente que nós construímos, e é preciso, de algum modo, que juntos assumamos responsabilidades, e para isso é preciso, lógico, que haja acessibilidade para mais participação de pessoas com deficiência, para que a gente promova uma cultura que não discrimine. Arte, prazer e direitos, porque eu também acho que é um maior tesão cumprir boas leis. Então, isso é um prazer enorme, cumprir boas leis. Também aprendi isso com o Eugênio. Bom, mas o que a escola de gente faz? Eu tenho um grande receio de um dia a gente morrer, lógico que a gente vai morrer, mas um dia a gente morre assim, e aí perguntam, mas o que a escola de gente fez? O que de fato vocês fizeram? Isso é um exercício muito grande de tentar entender e decifrar qual é a nossa contribuição para esse país, aquilo que a gente está fazendo. E eu acho que uma das melhores definições do que a gente faz é que a escola de gente promove e registra uma das histórias mais desconhecidas entre todas as histórias desse planeta, que é a história da comunicação entre pessoas com e sem deficiência. Pessoas com e sem deficiência, principalmente com deficiência, pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas que são surdas, cegas, não há comunicação. Pessoas com deficiência intelectual, nós pensamos que há comunicação, não há. Essa comunicação não foi promovida ainda. Então, o que a escola de gente faz, basicamente, é fazer com que essa comunicação exista. Para quê? Para que pessoas com deficiência tenham acesso ao saber maravilhoso de pessoas sem deficiência? Jamais. Se fosse no Facebook, eu botaria. Mas essa proposta de uma comunicação entre pessoas com e sem deficiência é uma proposta de sustentabilidade. Não é para que pessoas com deficiência aprendam o que os outros construíram, muitas vezes excluindo pessoas com deficiência do processo. É para que pessoas com deficiência possam expressar os seus saberes e as suas perspectivas e seus modos de vida e as suas contribuições que ainda não foram dadas, ou se foram dadas de forma precária, de forma ingênua, primitiva. Desculpem repetir os adjetivos, mas são os que me vêm. Então, por exemplo, essa jovem, essa foto foi tirada em 2004, 2005, durante um projeto realizado em parceria com a SDH. É uma jovem do Maranhão, que tem uma sequela por conta de uma falta de oxigênio na hora do parto, né? E ela participou da nossa oficina. E será que essa menina tem o mesmo valor para a nação de que uma menina que não é assim? Será que uma criança com síndrome de Down, será que uma criança com uma mancha cabeluda na cara, será que uma criança que tem uma meleca escorrendo é considerada de igual valor para a nação? Não é considerada de igual valor para a nação. Se tem uma escola pública maravilhosa, uma escola particular maravilhosa, com apenas uma vaga e duas crianças concorrendo a essa vaga, e uma é muito inteligente e a outra, essa menina, que também, não estou falando que ela não é inteligente, mas aparentemente você acha que ela, no mínimo, vai causar um estranhamento, a vaga não será dela, porque a impressão que se tem é que ela não vai retribuir para a nação aquilo que a nação está oferecendo para ela, que é uma outra distorção na área dos direitos. Nós adultos adoramos olhar para uma criança e já pensar no que ela vai dar em troca para a gente, seja essa criança uma filha, um sobrinho, uma criança que você vê. Então, nós somos cercados de distorções.
que, obviamente, no mercado de trabalho explodem. Então, as empresas, na verdade, eu acho que o MPT ele lida com uma área de extrema relevância, porque toda essa conjuntura mal ajambrada de construção, que nós somos cúmplices e reféns desse processo, ela explode na entrada do mercado de trabalho, porque é uma formação inteira, uma pessoa com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos de mercado de trabalho, aí é o caos. Então, as empresas recebem no colo um caos acumulado pela ausência de oferta de educação inclusiva, de cultura inclusiva, e de formas de participação efetivas. E, em relação à deficiência intelectual, eu fico assim, bastante impressionada como a gente ama o nosso cérebro, né? Todo mundo aqui é apaixonado pelo seu próprio cérebro, né? Porque a gente ganha dinheiro com o cérebro, tem uma ideia boa, os outros gostam, né? Faz uma fala bonita, tudo por conta do cérebro. A gente ama o nosso cérebro e nele acaba residindo o nosso valor humano, o que é também uma grande distorção. Nas nossas oficinas inclusivas, que a gente já fez mais de 400 em vários países, desde economistas do Banco Mundial a jovens no interior de uma cidade pequena, da Argentina, tem uma hora que a gente pergunta, vocês são gente? Alguns ficam na dúvida, mas aí a gente caminha e tudo e pergunta, como é que você sabe que você é gente? A gente acaba deduzindo, é gente porque é filho de gente, é ser humano porque é filho de ser humano, etc e tal, mas o que é que se eu tirar de você, você fica menos gente? E aí não importa o grau cultural, não importa nada, a pessoa responde, a minha inteligência. E se eu coloco na inteligência o meu valor, eu coloco no outro extremo pessoas que têm um cérebro que eu considero com menos valor. Por isso que no mercado de trabalho, até onde eu sei, posso estar errada, o grupo de pessoas menos incluídas pelas cotas ou sem as cotas são as pessoas com deficiência intelectual. Até porque diante da deficiência intelectual não há uma órtese, uma prótese, uma acessibilidade, um fone, uma libras, uma tela a você e a pessoa, num cérebro que considera melhor do que aquele com quem você está lidando. Eu acho isso abusivo, porque isso aí é um outdoor que foi colocado na Avenida das Américas, na Barra, de uma escola particular, tentando conseguir anúncio, alunos, né? E ela botava, eu apaguei o nome da escola, mas ela usava aquela frase também ridícula de Descartes, penso logo existe, que também não é mais para o nosso tempo, porque também é anti-inclusivo, você existe independentemente de pensar. E ela coloca isso assim, aqui quem pensa, cresce e aparece. Eu acho tudo isso abusivo. Eu acho isso abusivo. Uma escola particular, para mim, é um chamamento totalmente anti-inclusivo, contraproducente, etc. e tal. E quero chamar a atenção de vocês de que é muito difícil que a gente, que é necessário que a gente, de fato, desloque do nosso valor, desloque do símbolo do nosso valor humano, o valor do nosso cérebro, da nossa rapidez de formular ideias e de fazer grandes trabalhos. Então, partindo desse princípio, eu trouxe algumas provocações para vocês. Quanto mais inteligente for uma criança, mais humana ela será? Ou quanto mais inteligente for um trabalhador, mais humano ele será? E como a inteligência está associada a boas contribuições, isso poderá significar que quanto mais inteligente essa criança for, mais sustentável ela será sob diversos aspectos. Então, uma sociedade mais sustentável será aquela que reúne mais crianças e adolescentes inteligentes ou sem deficiência? Antigamente, antes de eu pensar em inclusão, eu era muito bobinha. Eu ainda sou bobinha, mas sou um pouquinho menos bobinha. Porque uma coisa eu aprendi, sabe aquela frase que diziam assim, criança que não vai à escola não tem futuro? Eu era tão boba que eu achava que era porque a criança não aprendia português, matemática, ciência, geografia. Olha que ingenuidade. Não. A criança que não vai à escola não tem futuro porque ela não entra na memória afetiva da sua geração. E aí ela fica fora para sempre, inclusive no mercado de trabalho. Porque se eu perguntar, por exemplo, para o Aurélio, eu quero que você vai ser ministro
É bom não mexer, né? Vou dar o Hércules. Hércules, você vai ser ministro, tá bem aqui, ministro da Economia. Aí eu falo, Hércules, lembra a sua foto de infância, igual essa, né? Que é a minha, que quase todo mundo tem. A gente na escola, naquele tempo primário, no meu tempo, você com a sua professora e todos os seus amigos. Eu falo assim, você vai ser ministro, mas você só pode escolher para seu ministério quem está nessa foto com você. E você vai saber escolher, mesmo que você nunca mais tenha visto essas pessoas, você vai se lembrar que para o Ministério da Economia vai ser bom fulano que nunca devia dinheiro na cantina, vai ser bom o outro que pagava o dinheiro emprestado, que o pai que era bom em matemática. E se eu mudar o ministério, falar Ministério da Cultura, você vai chamar aquela pessoa que era melhor em leitura, aquela que gostava de escrever. Então, mesmo que você nunca mais tenha visto essas pessoas, se elas estão na sua memória afetiva, na mesma sala de aula de você, elas entram na sua vida e entram no mercado de trabalho, e você vai contratar com tranquilidade, com segurança, e com sabedoria, e com inclusividade. Então, esse foi o que eu descobri. Criança que não tem futuro, porque não vai à escola, não tem futuro porque não entra na sua geração. E aí nunca mais entra, só entra por meio de leis, de cotas, de obrigações, de decretos, e a gente tem o resultado como temos hoje. Pode passar. E algumas provocações, mais algumas. Perguntas para vocês. De que modo se sente uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, quando entra no mercado de trabalho, ou uma adulta, quando o mundo não reconhece como humano o seu modo de falar, de se expressar, de andar, de se locomover, de ver, de não ver, o que a gente claramente expressa no olhar, mesmo que não deseje fazer isso. Pode passar? Quem de fato acredita que os saberes, perspectivas e contribuições de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência são indispensáveis para a sustentabilidade das empresas? Pode passar. Com que conjunto humanidade o Ministério Público da União trabalha? E as empresas, e todos nós, com um conjunto humanidade real ou com um conjunto humanidade falso? Falso porque é menor do que real e existe apenas em nosso delírio pessoal, cultural, institucional. Eu acho sim que nós vivemos em delírios coletivos, sem conseguir enxergar a humanidade como ela é, com a sua ampla e infinita forma de manifestação sobre a face da Terra. Nunca nasceu nem nascerá alguém igual a alguém, e ainda por cima chegamos misturados, sem nenhuma ordem, e a gente fica doido para arrumar o que a gente chama uma bagunça. Mas a bagunça é a manifestação natural da nossa espécie sobre a Terra. Pode passar? Talvez nesse planeta novo agora seja diferente, né? Esse parecido com a gente que acabaram de descobrir. E uma outra pergunta, por que razão mesmo as pessoas trabalham? Tem a ver com a nossa conversa de ontem à noite, né, Vanessa e Lisiane? A gente conversava bastante sobre o sentido do trabalho na vida. Então, por que será que as pessoas, afinal, trabalham? Porque isso também faz parte da discussão desse simpósio, o sentido do trabalho. Imagino que as pessoas trabalhem porque, assim como as empresas, elas busquem a sua sustentabilidade humana, afetiva, política, econômica, cidadã, etc, etc. Pode passar. E como ter uma vida sustentável sem exercer o seu direito de se comunicar e o seu direito de ser comunicado? Porque na comunicação, eu acho que essa talvez seja a nossa maior contribuição, é na comunicação que ocorrem os mais graves atos de discriminação e violação de direitos. As pessoas, as CIPAs das empresas pintam de vermelho as coisas para as pessoas saberem que ali é vermelho. Para a pessoa cega não adianta nada ser vermelho. As pessoas põem placa, cimento fresco. Para a pessoa cega ainda é um problema extra, porque ainda pode tropeçar na placa do cimento fresco. E vários outros exemplos. Se eu estou fazendo um anúncio de uma tsunami que vem aí, eu pego o fone e corram. Se eu não acrescento, corram e avisem as pessoas surdas que não estão ouvindo esse chamado. Quer dizer, tem que haver um processo de conscientização na comunidade, de mapeamento de onde estão as pessoas com deficiência, para que no caso de emergências, ou de um sopão que está sendo distribuído, essa comunicação seja transmitida de um para outro, como uma onda. Eu vou correr um pouco agora, porque eu acho que eu estou com pouco tempo, né, Aurélio? Quanto tempo eu tenho? Muito obrigada.
Mas quanto tempo eu tenho assim? Tempo. Algum tempo. Então volto atrás, eu vou contar uma história que é uma história que eu gosto muito e essa daí, porque assim, o direito à comunicação ele é um direito humano. Só que a Escola de Gente trabalha com esse direito à comunicação partido, no sentido de dividido em dois direitos. A gente trabalha com o direito de se comunicar e o direito de ser comunicado. E eu aprendi isso durante uma oficina aqui em Brasília. Que coincidência, até na Fundação Banco do Brasil. E antes de criar a Escola de Gente, eu estava fazendo uma oficina inclusiva na Fundação Banco do Brasil, e a Fundação Banco do Brasil tinha um funcionário surdo, que era o único funcionário surdo, que trabalhava lá, única pessoa com deficiência, que eu me lembro pelo menos, e era uma pessoa tratada com toda a dignidade, todo o carinho, todo o respeito, e fazia, segundo a Fundação Banco do Brasil, linguagem... era oralizado, fazia linguagem labial. Falei certo? E na nossa metodologia da oficina inclusiva, a gente sempre leva intérprete de Libras, mesmo que não tenha ninguém surdo, faz parte da metodologia, uma pessoa surda. E a gente levou intérprete de Libras, e esse jovem, ele estava lá, e ele logo se interessou muito pelo intérprete de Libras, o que causou um certo estranhamento à fundação, porque até então se pensava que ele não precisava da Libras. Aí você leva o intérprete de Libras, a pessoa só olha para o intérprete de Libras. Aí começamos a fazer oficina, etc. e tal, e a oficina ia ser feita em 2 dias. A primeira parte estava terminando, e eu falei, então, se a Fundação Banco do Brasil for fazer um evento em espaço público ou coletivo, isso no ano de 2000, tem que ter intérprete de Libras, audiodescrição, estenotipia, nananã. Todo mundo falou, tem, lógico que tem. Eu falei, se fosse uma reunião que o jovem Elevânio, que era esse jovem surdo, uma reunião da área dele, do chefe dele, uma reunião fechada, ele está doente, ele não vai poder participar dessa reunião, e aí ele avisa que não vai poder participar, o chefe concorda, não tem nenhuma outra pessoa surda, precisa de intérprete de Libras? Aí todo mundo falou, não. Eu falei, muito bem, também acho que não precisa. Aí a intérprete de Libras falou assim, Elevânio está dizendo que você está errada. Aí sempre aquela reação preconceituosa básica, né? Eu falei, não, ele não deve ter entendido a pergunta. Porque, lógico, o fato de você estudar esse assunto não quer dizer que você também, como mágica, deixe de ser o ser que você foi formado para ser, também preconceituoso, né? É um dilema diário. E aí eu falei, não, pergunta para ele de novo. Ela perguntou de novo, ele falou, ele está falando que você está errado, que precisa de intérprete de Libras na reunião, sim. E eu falei, por quê? E aí o Elevânio falou, porque eu tenho o direito de ser comunicado numa língua que é oficial no meu país, de um assunto relevante, de uma reunião para a qual eu fui chamado, que trata de assuntos do meu interesse. E aí eu fiquei apaixonada por essa noção de ser comunicado. Quer dizer, não é mais a comunicação inclusiva em tempo real, é o direito ao relato de forma inclusiva. Isso é um mundo, isso é um trem, isso é uma aventura para a gente construir. Não estou falando que isso imediatamente tem que ser implementado hoje, mas a Escola de Gente tenta caminhar nessa reflexão. E aí, um mês depois, eu voltei para a Fundação Banco do Brasil para fazer a segunda parte da oficina. E eu cheguei lá e falei, cadê Elevânio? Elevânio, que estava fora de função, porque na fundação ele não trabalhava em informática, que era a área dele, me informaram. Elevânio se empoderou, pediu demissão, conseguiu um emprego na área dele e não está aqui hoje. Eu falei, mas que pena. Nisso, chega Elevânio com vários jovens surdos do novo emprego dele, que ele conseguiu permissão para assistir à oficina. Então, assim, eu gosto de compartilhar essa história porque ela simboliza muito o processo de aprendizado, do quanto que a comunicação é responsável, inclusive dentro das empresas, por alijar pessoas com deficiência dos seus processos de participação na intranet, nos folders, nos filmes, em tudo que vocês puderem imaginar. Então, como ter uma vida sustentável sem exercer o seu direito de se comunicar e de ser comunicado? Pode passar. Bom, vivem no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência que estão excluídas do que se planeja para o futuro, ou seja, estamos fadados ao futuro insustentável, porque não há vida sem sustentabilidade, isso é claro.
Não há sustentabilidade sem inclusão, eu acredito firmemente nisso, e não há inclusão sem acessibilidade, claramente. Então, portanto, não há sustentabilidade sem acessibilidade, especialmente sem ampla, diversificada e sistemática oferta de acessibilidade na comunicação. Eu entendo que a acessibilidade, mais do que instrumental, é um direito, e é um direito relacionado ao direito à vida, porque até no exemplo da tsunami que eu disse para vocês, a tsunami vem, ninguém avisa a pessoa surda, ela vai morrer pela ausência de acessibilidade na comunicação. Bom, mais do que isso, não adianta apenas oferta de acessibilidade na comunicação, porque comunicação é um acordo, e o acordo não se impõe nem se manipula. Então, a autêntica comunicação só acontece quando as pessoas e instituições que se comunicam acreditam que têm o mesmo valor, e que detêm saberes e vivências de igual importância para o que está em jogo. Então, se eu, sociedade civil, estou aqui com o Ministério Público, mas eu me sinto abaixo da qualificação, ou abaixo da importância do Ministério Público, ou mais importante que o Ministério Público, não há uma efetiva comunicação. No dia a dia também é assim. O adulto, quando fala com uma criança, claramente não ouve a criança, porque considera que a criança, na maioria das vezes, não é um ser de mesmo valor do que o adulto. O adulto sabe mais, criou, pariu, educou, paga colégio. Algo que me chama muita atenção no modo como a gente trata a criança, que a gente não faz com o adulto, né? Quando a gente conhece um adulto, a gente não toca no adulto, né? Oi, tudo bem? E a gente vê uma criança, aperta a bochecha, faz carinho, agarra o cabelo, e eu fico pensando que isso também é uma violação, porque é o corpo de outro ser, que eu não sei por que razão a gente acha que tem direito de tocar. E para mim tudo isso está relacionado e se manifesta na comunicação. Pode passar. Questão do orçamento, que é o tema que eu mais estudo hoje, que é título do meu próprio livro, próximo livro, que é o quanto que nós discriminamos pessoas com deficiência por meio de orçamentos. Então, você olha um orçamento, você consegue hoje falar o quanto ele é discriminador em relação a pessoas com deficiência ou não. Então, não há como fazer inclusão sem alteração orçamentária. Quanto custa não discriminar pessoas com deficiência? Nós não sabemos, mas se a pergunta fosse quanto custa discriminar pessoas com deficiência, nós sabemos, são os orçamentos atuais. Pode passar. Eu vou fazer só uma coisinha leve agora, tá? Isso é coisa de pessoa que já está perto da terceira idade e que quer fazer gracinha. Pode passar. Bom, eu não sei quem de vocês, acho que poucos de vocês eram nascidos em 1974, quando a peça Hair veio pela primeira vez para o Brasil. Eu estava viva, era adolescente, minha mãe e meu pai me levaram para ver essa peça e eu me encantei pela possibilidade de uma comunicação sem barreiras que chegaria com a Era de Aquários, que ninguém sabe se já chegou ou não chegou. Então, naquele dia, eu decidi que a comunicação era a minha força. Depois, pode passar, aconteceu um outro fato na minha vida. Aliás, foi antes, né? A comunicação foi depois. Mas esse fato, que também tem a ver com comunicação, eu também compartilho, porque todo mundo aqui é pai, ou é mãe, ou vai ser, ou tem sobrinho. E quando os astronautas foram à Lua, isso foi em 1969, eu também já era viva. E tinha 11 anos. Não, mas é porque esse fato é muito importante. E aí eles foram à Lua e eu falei para o meu pai que eu queria muito comunicar aos astronautas o quanto que eu, moradora da região norte, do Grajaú, do Rio de Janeiro, estava emocionada com aquilo, né? E eu acho que talvez outro pai falasse: que isso, filhinho, eles estão lá, americanos, estão no norte, acabaram de ir à Lua, numa nave, saíram do planeta, não vão dar bola para essa comunicação. Fala inglês, você fala português. Mas meu pai falou: não, filha, que importante. Que importante. Eu fiz uma carta, foi traduzida, foi para os astronautas e eles me responderam. Então, assim, a comunicação por meio de uma carta, quando eu tinha 11 anos, me fez sentir pela primeira vez que eu pertencia ao mundo e que a comunicação era um instrumento de trabalho e era uma força de pertencimento e de comunicação. Esses dois fatos
reverberaram na ativista que eu me tornei. E por isso eu compartilho, para quando uma criança pedir alguma coisa para a gente sempre dá bola. Não que eu tenha dado para os meus filhos, totalmente, mas tentei. Mas o fato é que a Escola de Gente, então, pratica a comunicação inclusiva como uma estratégia de cultura inclusiva, como uma estratégia de educação inclusiva, como uma estratégia de trabalho inclusivo. E nós temos aí uma longa história que eu vou passar rapidamente. Fizemos o primeiro espetáculo totalmente acessível no Brasil em 2007, Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho, com vários parceiros de empresa, de sociedade civil, e de Ministério Público, e de Ministério da Cultura. Em 2011, fizemos a primeira peça totalmente acessível no Brasil para crianças, Um Amigo Diferente. Pode passar. Fizemos livros, os primeiros livros em vários formatos para crianças no Brasil, fomos nós que fizemos também. Pode passar. Fizemos a nossa audiência pública, né? Totalmente. Eu não sabia que nós estávamos organizando, no dia 9 de maio do ano passado, a primeira audiência pública totalmente acessível do Congresso Nacional. A gente estava organizando e fazendo, de repente a gente falou, isso nunca aconteceu aqui, não? E não tinha acontecido. Então, é um marco para a gente. Foi o dia que a gente lançou a campanha do Teatro Acessível no Congresso Nacional, depois de ter sido incorporada pelo Ministério da Cultura. Isso é uma campanha... Não precisa passar, não. Essa é uma campanha que também foi para 66 milhões de lares, veiculada pela TV Globo ano passado, sem TAC. Não tem. Pior é que não tem, mas vai chegar. Não, na verdade, nós conseguimos gratuitamente mobilizar quase 1 milhão de recursos para criar uma campanha sobre o teatro acessível. Tem 17 segundos. Quer passar? Ela se tornou a primeira publicidade no Brasil veiculada com total acessibilidade também. Ela tem 17 segundos. Uma cortina de teatro. Sou Jorge, sou cego. Fui ao teatro e achei lindo o cenário. Sou Ana e sou surda. Fui ao teatro, um musical que me emocionou muito. Me chamo Rafa e só respiro por aparelhos. Fui ao teatro e assisti a peça toda da primeira fila. Somos Bel, Diogo e Thiago. E nosso maior desafio é ter teatro acessível no Brasil. Cortina abre e mostra logo onde está escrito. Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direito. Saiba mais em teatroacessível.org.br. Apoio Rede Globo. E a Escola de Gente também assinou junto, né? Bom, agora eu vou passar rapidamente para vocês. Agora sim, né, Aurélia? Agora eu vou falar da minha filha. Então, a minha filha é a Tata Werneck, mais conhecida no ano passado como a Valdirene. E a Tata é uma militante, ela cresceu pensando tudo isso, falando de inclusão na hora do almoço, do jantar, no café da manhã. Felizmente, poderia ter ficado ao contrário, mas não ficou. É formada pela Eugênia também, participou das formações da Escola de Gente, e ela criou em 2003 o Grupo Os Inclusos e o CIS, o Teatro de Mobilização pela Diversidade. Eu vou mostrar um trecho de uma entrevista dela e do João Willis, no dia 19 de setembro, onde ela fala da importância da acessibilidade. Quantas pessoas já assistiram a essa peça? Mamãe sabe. 60 mil pessoas, sempre teatro gratuito e acessível, né, por Lei Rouanet, Ministério Público, apoio de empresas, naturalmente, vários parceiros, em todas as regiões do Brasil. Inclusive, o teatro se apresentou em 3 grandes conferências nacionais de educação, de juventude e de educação, juventude, esqueci a terceira, mas de pessoa com deficiência. Na cultura ainda não, quem sabe futuro. Agora, Tata, como você falou no início, é interessante que mesmo não tendo nenhuma alteração para quem tem todas as competências, isso ainda seja uma exceção, né? Quer dizer, o que talvez dificulte tanto? Então, as pessoas não acham que isso seja uma obrigação, mas elas acham que a gente está fazendo uma bondade, uma caridade. Vejam como são legais, fazem teatro acessível. E não, na verdade, a gente está cumprindo a lei. É reconhecer o cidadão, né? Quer dizer, essas pessoas não são reconhecidas como cidadãs na medida em que elas têm os seus direitos violados, o seu direito à cultura. E a cultura é fundamental porque humaniza as pessoas, né? Traz a vida com pensamento, então é um direito fundamental. O trabalho da Cláudia e da Tata é um trabalho pioneiro, mas a gente conseguiu, né, Cláudia, com a audiência que a gente realizou, sensibilizar o Ministério da Cultura, e me parece que o Ministério da Cultura está incorporando isso como política pública. Então a gente espera que doravante agora isso seja uma prática comum. Quer dizer, quando se faça um espetáculo, se pense no cidadão. É muito caro fazer isso?
A Cláudia talvez possa falar. Tá caro? Passa essa impressão que é caro, né? É Pra caro? você não, Fátima. Não, mas é engraçado porque quando a gente pensa num orçamento, se você for acrescentar qualquer coisa, você pode achar que aquilo está encarecendo seu orçamento. Mas, na verdade, não deveria existir um orçamento sem aquilo. O orçamento deveria ser pensado já com acessibilidade. Como você já pensa no orçamento com figurino, como você pensa com iluminação. Tem coisas que não são... não dá para fazer sem, e teria as pessoas, que incluir. Infelizmente, dizem assim, mas vamos tirar só isso aqui, vamos só tirar esse intérprete de Libras, vamos... Porque elas não veem como prioridade. Vou perguntar para a Tatiana, que é psicóloga, por esse... Bom, eu estou terminando aqui a minha apresentação com algumas fotos de crianças e adolescentes de várias regiões do Brasil se beneficiando, volta anterior só, se beneficiando da audiodescrição. Então, essa jovem menina de Belém, se não me engano, nunca tinha experimentado um fone de audiodescrição numa peça infantil, pode passar. As fotos todas têm autorização das famílias, ela fazendo visita ao cenário antes da peça começar. Aqui um menino também com audiodescrição e com programa em braille. A gente faz toda a acessibilidade em todas as sessões, como eu já falei, mesmo que não tenha nenhuma pessoa com deficiência presente, pode passar. Essa foto eu gosto muito porque você vê, essa foi a Conferência Nacional de Pessoas com Deficiência, você vê duas pessoas rindo ao mesmo tempo, a pessoa cega com fone de audiodescrição e a pessoa que não é cega, rindo em tempo real, graças à audiodescrição. Pode passar, intérprete de Libras desde a fila e não apenas só lá na hora do espetáculo, pode passar. Uma coisa muito interessante é a dificuldade de harmonizar leis. Como é que eu harmonizo as prioridades das leis de acessibilidade e inclusão com as prioridades do ECA? É muito difícil isso, muito difícil. Prioridade numa fila, da criança, da avó, da mulher grávida, da pessoa surda, da pessoa cega, da pessoa com deficiência intelectual, de quem é a prioridade. E aí a gente criou uma máscara do personagem para colocar nas crianças, para poder fotografá-las também com proteção, para provar na prestação de contas que gastou bem o dinheiro público e, ao mesmo tempo, proteger a infância. Pode passar, tudo isso que a gente oferece, programas em braille, letra ampliada. Isso é um projeto que a gente está fazendo com o White Martins agora, de fazer teatro acessível nas favelas e comunidades. A gente também dá curso de formação de mídias acessíveis em comunidades, como Libras, Livro Acessível. Vamos passar por isso aí, que já está muito tarde, vamos passando, vamos passando. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Resistamos fortemente em acreditar que a contribuição de pessoas que consideramos estar em desvantagem por qualquer razão é menos valiosa que a nossa para um ambiente de trabalho produtivo e em pleno desenvolvimento, que é uma tendência que a gente tem. Pode passar. Duas telas, as últimas. Eu acredito que a primeira lição que a gente aprenda da família, com o apoio da escola, é como discriminar de forma bastante delicada. Esse é um jogo que todo mundo pratica, pessoas com e sem deficiência, pessoas excluídos, não excluídos, qualquer definição, é um jogo que a gente pratica. E uma vez eu estava num grande debate com vários empreendedores sociais em Salvador, e uma policial de Salvador chegou e falou que ela tinha criado um grupo por causa da morte uma jornalista de Salvador tinha criado um grupo por causa da morte de uma jornalista assassinada por policiais em Salvador, e que ela fez uma reunião em Salvador, e imaginem só, foi um policial. Aí uma outra policial de Belo Horizonte, que também era empreendedora social, falou: "Alto lá, companheira, eu sou policial, eu estou aqui com você está discriminando os policiais, vai ver que esse policial foi na sua reunião contra os policiais, porque ele é contra os policiais, mesmo sendo policial." E aí a jornalista de Salvador falou: "Desculpe, perdão, realmente, fui preconceituosa, tudo bem." Aí a gente foi almoçar. E eu sentei do lado da policial de Belo Horizonte, que havia acabado de se sentir discriminada. E aí eu ouço ela falar assim para uma pessoa que estava em frente: "Ah, você trabalha com formação de jovens empreendedores, eu queria sua ajuda." Eu aqui olhando, ouvindo, né? "Eu queria sua ajuda porque eu escolhi 20 jovens para transformá-los em empreendedores e eu acho que eu escolhi mal. Eu acho que eles não são empreendedores, eu acho que eu escolhi tudo assim como se tivesse deficiência mental." Aí eu falei: "Alto lá, companheira,
Quem disse que uma pessoa com deficiência intelectual não pode ser um empreendedor? E eu devo ter saído dali, devo ter discriminado a causa de alguém, que discriminou a causa de alguém, que discriminou alguém, porque isso é uma rede, é um jogo que a gente joga super bem. Então, eu acredito, e aprendi isso na física, que embora todo mundo jogue esse jogo, o resultado desse jogo, o dano desse jogo é muito maior para pessoas com deficiência, que não têm o que comer, que não têm onde morar, que já estão vulnerabilizadas. E da física, né, essa lição eu trago para a inclusão. Quando um caminhão dá de cara num carrinho, o vetor tem o mesmo tamanho, a força discriminatória é igual. Entretanto, o carrinho fica destruído e o caminhão consegue caminhar mais um pouquinho. Mas ele vai parar daqui a pouco, porque ele também foi atingido pela mesma força. A força discriminatória que todos nós praticamos. Eu acho que cada pessoa é, ao mesmo tempo, um agente e uma vítima desse processo de discriminação instituído. Pode passar, por favor. E, por isso, o nosso lema é diversidade. É nossa arte e as pessoas todas nossas tintas. Obrigada.